Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Breno Rueda. Hoje vamos falar sobre mentalidade. Um tema tão difundido, um tema tão importante, um tema tão falado na nossa atualidade. Para entender um pouco sobre mentalidade, a gente precisa entender a origem dessa palavra. A palavra mindset. Próximo slide. A palavra mindset. Mind significa mente e set significa configuração, ou seja, mentalidade é a configuração da nossa mente, é a forma como a nossa mente funciona. Entendido? Entendido? Dúvidas? Levantem as mãos, não? Podemos passar? Então vamos lá. Eu trouxe um paralelo da nossa mente como um sistema computacional. Entenda que quando você compra um computador, seja um computador de mesa, seja um notebook, você precisa instalar sistemas para que ele funcione. Para você redigir um texto, você precisa ter o Word. Para você poder fazer uma planilha, você precisa ter um Excel. Para você fazer uma apresentação bonita como essa, você precisa ter um PowerPoint. Para você fazer uma edição de fotos, você precisa do Photoshop. E todos esses sistemas, eles são instalados através de drivers ou de drive. O que isso tem a ver com a nossa mentalidade? Isso tem a ver que a forma como nós funcionamos, assim como um sistema, ou seja, os resultados que um sistema consegue entregar, que um computador consegue entregar, tem relação com os sistemas. Como assim, Breno? Tá confuso. Olha só. Um computador, ele vai conseguir te gerar planilhas, relatórios e apresentações de acordo com os sistemas que ele tiver. Se ele não tiver esses sistemas, ele não consegue gerar resultados para você. Nós somos da mesma forma. Se a gente não tiver drives instalados que gerem o tipo de resultado que a gente quer, a gente não vai conseguir gerar. Ou se a gente tiver um drive que gera algo oposto ao que a gente quer, se eu tiver um drive de planilha, um Excel, mas se eu quiser fazer um texto, claro que no Excel dá para fazer, né? Mas imagina só que não dá. Se eu tiver um Excel e eu quiser fazer texto, eu não vou conseguir, porque eu tenho um drive que não gera o resultado. Eu acho que você já começou a captar a minha ideia fazendo esse comparativo. Então, olha só. Assim como é prejudicial termos drives que não geram aquele resultado que a gente quer, é muito importante você entender que drives corrompidos, eu não sei se já aconteceu com você, você tentou abrir um sistema no seu computador, aí aparece aquela mensagem assim, ó, pam, pam, aí abre uma caixinha, e ali é sinal de que o seu drive está corrompido, ou seja, o drive que você utilizou para instalar o sistema, ele está corrompido, ele não funciona. Então, se tivermos drivers corrompidos, drivers, é difícil falar o plural de driver, se tivermos esses drivers corrompidos, a gente não vai conseguir gerar aquilo que a gente quer. Se tivermos drivers que não estão funcionando e não estão rodando bem, a gente não vai conseguir gerar o resultado da nossa vida. Entenda você sendo como um computador. Então, vem aqui comigo, olha só. Esse aqui é um dos pontos muito sérios quando a gente fala sobre um sistema de computador. Imagina o seguinte, o meu computador que está ali na projeção, teve uma vez que eu ligava o computador e aí eu abria o navegador e ele demorava 40 minutos. Aí eu escolhi o site, ele demorava mais 40 para acessar. Aí eu ia lá no Word para poder abrir um negócio, mais 2 horas. Quando a gente tem o nosso computador ou quando a gente tem o nosso sistema de processamento sobrecarregado, vai começar a dar ruim. Quais são as formas que a gente tem de sobrecarregar o nosso sistema? Lembra que a gente está falando de mentalidade. A primeira delas é obesidade mental. O que é obesidade mental? É a pessoa que lê 10 livros por dia, por mês, por semana, por ano, e não aplica nada. Eu luto contra isso. Eu sou o cara que lê muito, eu sou o cara que busca muito conhecimento e que tem um pouco de dificuldade de colocar em prática. Mas a gente está falando sobre uma dificuldade de ter um processamento mental. Paralelo a um computador, quando o computador fica travando, quando você clica várias vezes e ele não responde, trazendo um paralelo para a nossa vida, quando a gente quer muito gerar um resultado e a gente não consegue, será que você não está com obesidade mental? Será que você não está com ultraprocessamento dentro da sua mente, com muitas informações, e você não sabe por onde começar? Esse é um dos tópicos.
O outro tópico é cuidado com as multitarefas. Quase que apareceu a cola do terceiro tópico, mas eu acho que você não foi tão rápido o suficiente para poder ler. Multitarefas. É provado cientificamente que o cérebro humano ele não tem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo de forma individualizada. O que é isso? O cérebro, quando eu escolho falar, tocar violão e fazer alguma outra coisa, o meu cérebro ele vai dar prioridade para uma das atividades, para uma das tarefas. Então, se você acha que você é uma pessoa multitarefa e que você é super produtivo, você está se enganando. Você está afetando o seu sistema de processamento, ou seja, você está funcionando sob uma demanda reprimida. Demanda reprimida não, sobre um potencial reduzido. Se você tem um potencial X, você está X dividido por 2 ou X menos 1, seja lá como for. Entenda que agir de forma multitarefal, você está afetando o seu sistema de processamento, beleza? Próximo. Cuidado com a procrastinação e autossabotagem. Isso daqui todo mundo fala o tempo todo, você abre o Instagram, tá todo mundo falando. Mas procrastinação e autossabotagem é uma das principais formas de você mostrar para o seu cérebro e de você ensinar, de você domar, de você adestrar o teu cérebro como ficar sobrecarregado. E eu arrumo um monte de coisa para fazer, eu sou multitarefa, eu faço um bocado de coisa, mas eu não faço o que eu preciso fazer. Eu preciso gravar um vídeo, eu preciso postar um conteúdo, mas aí eu olho e falo, não, daqui a pouco eu vou só olhar mais um pouquinho o Instagram. Não, daqui a pouco eu ainda tenho que preparar o conteúdo porque não tá bom. Não, daqui a pouco eu preciso. Quando você coloca atividades ou tarefas ou coisas entre você e o seu objetivo, você está procrastinando e você está se auto-sabotando. E essa é uma das formas principais de você prejudicar a sua mentalidade, de você jogar contra a sua mentalidade, de você fazer com que a sua mentalidade esteja em um processo de sobrecarga de processamento, beleza? E olha só, cuidado com o excesso de comparações. O que é isso? Hoje a rede social, Instagram, TikTok, até YouTube também, a gente tem um excesso de comparação. Tendemos a nos comparar com a vida dos outros. Em algum nível é muito bom, porque existe um conceito chamado benchmark, que é um parâmetro de comparação. Eu sou um cara que tem um corpo tal e quero chegar naquele corpo. Pô, eu vou replicar, que é até inclusive um princípio da PNL, que se uma pessoa fez, eu também posso, eu só preciso modelar os comportamentos para que eu consiga fazer. Então, é saudável termos um parâmetro de comparação, mais chique ainda falando, um benchmark. Porém, o excesso de comparação, ele é prejudicial, porque ele vai gerar na gente, olha só o que? Ansiedade. E quando nos tornamos ansiosos ou quando manifestamos uma ansiedade em nosso corpo, em nossa mente, por exemplo, ontem à noite eu estava ansioso com alguma coisa que eu não consegui descobrir o que era. E eu não consegui dormir. Aí eu acordei não, né? Levantei, meia-noite e meia, fui para a sala e fui escrever essa palestra. Fui terminar de lapidar, na verdade. E aí fui fazendo, aí fui fazer outra coisa, hoje à noite eu vou dar um outro curso, e fui fazer também, eu falei, tá, mas e aí, eu nunca mais vou dormir? Ou seja, eu estava ansioso com alguma coisa. Eu parei, me concentrei, eu botei para fora algumas coisas que estavam na minha mente, de forma a esvaziar e tirar a sobrecarga do processo, mas eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo, mas está tudo bem. Eu estou num processo de supercriação e eu posso estar extremamente agitado por conta disso. Ontem, feriado, acordei muito tarde, então tudo isso pode ter influenciado. Mas entenda que quando você trabalha com alto nível de processamento, quando você traz uma sobrecarga para o teu sistema computacional, para a tua mente, você vai manifestar ansiedade. Isso é muito perigoso. Olha só. Eu lembro que nessa época lá que o meu computador ele estava travando, eu liguei num colega meu que tem uma loja de computação, né, que faz manutenção e configuração. Ele falou, Breno, coloca um SSD. Falei, o que é isso? É uma memória de processamento rápido. Falei, tá, e aí, o que muda? Ele, você vai ver, seu computador vai virar uma bala. E eu instalei um SSD no meu computador. E o desempenho dele melhorou assim 10, 20, 30 vezes. Então entenda comigo. Quais são os SSDs que você pode instalar na sua mente? Ou no seu dia a dia? Ou implementar como hábito? Um primeiro deles, que eu não consegui fazer ontem, foi dormir. É o sono. Então o sono, ele vai regular, entenda o seguinte.
Se você anda com um carro 2.000 quilômetros sem parar, em algum nível esse carro pode dar alguma pala. Entenda o seu cérebro como esse carro. Em algum momento você vai precisar parar, trocar o óleo, dar uma ajustada nele, ver se não tem alguma peça que está estragando, ver se não precisa de alguma outra manutenção. Trazendo esse paralelo para a nossa mente, o sono é quem faz esse processo de revisão, de reajuste da nossa mente. Então é extremamente importante termos aquele sono reparador. Eu sou o cara que, se pudesse, eu dormiria muito mais do que costumo dormir, porque eu gosto muito de dormir. E porque eu acordo mais relaxado, eu acordo mais tranquilo, e é bom demais, é importante demais termos um sono reparador. Segunda forma de você implementar um SSD, água. Água, o nosso corpo, se não me engano, 25% do nosso corpo tem água. 25% do nosso corpo. E o nosso cérebro é onde a gente processa todas as informações. Então, se não tem água no nosso corpo, se não tem água no nosso cérebro, é como um carro sem água. Ele vai esquentar e vai chegar alguma hora que vai dar ruim demais, beleza? Outra forma de você implementar um SSD, de você instalar um SSD no seu computador, no caso, na sua mentalidade ou no seu mindset, é através da alimentação. Eu ouvi numa palestra muito interessante uma vez. A função do alimento é nutrir. Por que então que você come coisas que não te nutrem? Vai te nutrir emocionalmente, como o chocolate, refrigerante, a pizza, que tem uma memória afetiva e tudo, mas se a função do alimento é nutrir, gerar energia, por que a gente faz disso daqui um dos maiores vilões da nossa energia e do nosso desempenho? Pensa sobre isso. E um próximo é a atividade física. Quando a gente faz atividade física, alguns neurotransmissores são liberados no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea. E um desses neurotransmissores, ele gera a sensação de prazer, sensação de relaxamento, sensação de bem-estar, que é a serotonina. Então entenda que quando você implementa simples hábitos, quando você dá atenção para instalar alguns SSDs que são extremamente acessíveis e que não é caro dormir, não é caro treinar, dar uma caminhada, não é caro se alimentar bem, não é caro. O meu SSD eu paguei R$400, isso daqui é tudo de graça. Então, quando você implementa, você está ajudando a sua máquina, a sua mente a funcionar melhor. Você precisa ser inteligente e responder: qual é o meu SSD? Qual é o seu SSD? O que você precisa implementar de novo ou acrescentar na sua rotina para que você funcione melhor e você melhore o seu desempenho? Vamos lá! O nosso corpo, ele é sistêmico. Entenda que um componente que está funcionando errado em um computador, ele pode prejudicar tudo. Então, se eu tenho um processador no meu computador, que é como se fosse o nosso cérebro, e se o meu processador para, ou se eu tenho o cooler, que é quem resfria o meu processador, e o cooler para, o meu processador ele vai esquentar, e por conta do cooler, o cérebro não funciona. Entenda que o nosso corpo é sistêmico. Se eu não faço atividade física, isso vai interferir no meu processamento mental, vai interferir na minha mentalidade. Se eu não me alimento bem, eu não vou ter energia, eu vou ter dificuldade de raciocinar, eu vou ter dificuldade de fazer algumas coisas que eu queria fazer, eu vou ter dificuldade de me motivar. Inclusive, depois assiste lá a nossa palestra sobre motivação, tá no YouTube, Top da Bahia. Então, olha só, falhou. Agora sim. A solução que eu trago para vocês. Primeiro ponto, formate-se. O que é formatar-se? Lembra quando você leva o computador lá para o camarada formatar, ele vai desinstalar tudo que não presta e vai reinstalar um bocado de coisa nova? Então, formatar é você revisitar e se libertar de alguns erros e hábitos do passado. Erros e hábitos que estão te trazendo prejuízo mental. Não que você está ficando doido, não é isso, mas que está trazendo problemas para a tua mentalidade, que não está te levando para o próximo nível, que está afetando no seu processamento, no seu desempenho, no seu foco, na sua constância, nos seus resultados. Então, primeiro ponto, se formate. Liberte-se de erros e do passado. Próximo ponto, instale bons programas, ou seja, instale bons hábitos. Tenha boas ações. A gente acabou de dar o exemplo dos SSDs que você pode instalar. Água, sono, alimentação e atividade física. Começa por aí. Instale esses hábitos, coloca horário.
seja disciplinado, use aplicativos, use sistemas para poder te apoiar, beleza? Próximo ponto, refrigere o seu processador, ou seja, cuidado com o overtraining. E cuidado com uma palavra muito usada hoje em dia, que é workaholic. Overtraining é você treinar demais, fazer atividade física demais e não dar descanso para o seu corpo. Seu corpo vai machucar. Você vai chegar num limite que você vai ser obrigado a parar. O seu corpo vai te parar. Ele vai te machucar, ele vai gerar uma inflamação para falar assim, esse doido tá maluco, esse doido não para por nada, então eu preciso parar para poder respirar e descansar. Da mesma forma no trabalho. Você precisa ter um processo de descanso. Você precisa dar uma trégua para a tua mente. Se você fica ali como um louco, vai dar a síndrome de burnout. Você está lascado. Próxima solução. Instale um bom antivírus. O que é isso? Blinda a tua mente de lixos internos. O que é lixo interno? Pensamentos ruins, sentimentos ruins, diálogo interno ruim. Tudo aquilo que passa, aquela vozinha que passa na tua cabeça, cuidado, porque isso é um lixo que vai fazer com que o seu sistema computacional, tua mente, a tua vida e os teus resultados tenham influência negativa. E também os lixos externos. O que são lixos externos, Breno? São as pessoas que eu ando, são as coisas que eu assisto. Assiste jornal e fica 10 minutos assistindo para ver se o seu estado emocional não vai mudar. Fulano matou não sei quem, que morreu com não sei quem, que roubou não sei quem. Cara, é só tragédia. Então você precisa instalar um bom antivírus para que você se blinde desses elementos externos que afetam a tua mentalidade, beleza? É isso. Meu nome é Breno Rueda, muito obrigado por vocês estarem presentes. Foi uma honra estar com vocês e é isso. Até a próxima.